E aí, tudo bem? Eu sou o Fábio Polotto, trabalho como psicólogo clínico e te ajudo a viver melhor. E esse aqui é o meu podcast. Eu espero do fundo do coração que seja útil. Olha, eu preciso falar que eu tô um pouco doente, o clima mudou muito aqui esses dias e eu tô com uma tosse absurda, então esse episódio vai ter alguns cortes. Eu espero que você não me condene por isso, eu não vou sentir vergonha, mas eu também não quero ficar tossindo aqui na sua frente. Então peço desculpa aí pelos cortes que vão ter, se é que você vai perceber. Mas e a minha voz também não tá muito boa, então peço desculpa aí pelo meu estado de saúde. No episódio de hoje eu quero falar a respeito de uma emoção que eu tenho lá minhas dúvidas se alguém realmente gosta de senti-la. A vergonha. E por que eu quero falar a respeito dessa emoção? Eu estava aí na internet visitando alguns podcasts e então caí aí num corte onde o ator estadunidense, espero que ele seja estadunidense, o ator Austin Butler, ele que fez o Elvis, inclusive, excelente ator. Ele tá dando uma entrevista aí num podcast e aí ele fala o seguinte, que ele estava numa festa um dia dançando e alguém chegou nele e falou assim, olha, a vergonha é uma emoção muito pouco explorada. Então vá lá fora e se faça de bobo. E eu achei assim genial. Isso me deixou intrigado. Essa conversa ficou ressoando. De fato, a gente explora muito pouco a vergonha. Por mais que a gente fale que de algumas pessoas não tem vergonha, aquele ali é sem vergonha. Por mais que a gente tenha pessoas que se expõem ao ridículo, ao constrangimento, a vergonha ainda é uma emoção pouco explorada de maneira geral. E por isso eu fiquei pensando, tá, o que é a vergonha? Por que a gente tem tão pouca tolerância para sentir a vergonha? Por que a vergonha pode ser um problema quando ela está em excesso? E é a respeito disso que eu quero falar. Afinal, todos nós sentimos vergonha em algum momento da nossa vida e eu espero que você acompanhe minha linha de raciocínio. Quero começar falando o que é a vergonha. Eu quero trabalhar aqui alguns autores para a gente entender, a partir do ponto de vista da psicologia, que é a vergonha. Vamos começar com o mais famoso psicólogo de todos, né? Vamos pensar aí que o Freud fala a respeito da vergonha. Na ideia da psicanálise, a vergonha ela está associada à instância psíquica chamada superego, que basicamente é uma instância psíquica que internaliza as nossas normas e proibições sociais. Então, basicamente, enquanto você cresce, o superego ele vai entendendo que é aceitável e que não é. É como se fosse um filtro. Olha, isso aqui passa pelo superego, isso aqui não é aceitável, então não passa. Ou seja, uma vez que a gente tem lá na instância psíquica do id, desejos de fazer algumas coisas, se comportar e etc., o superego ele vai falar, mas isso aqui não tá legal. E para o Freud essa é a ideia da vergonha, ou seja, ela está associada ao superego porque ela aparece uma vez que a gente deixa passar, a gente falha, o superego deixa passar essas coisas que a gente entende que não são aceitáveis pro nosso eu, pro nosso ego. E aí a psicanálise vai avançar e tem um autor que eu preciso confessar aqui que eu já tentei ler ele várias vezes e assim, eu só consigo ler ele quando alguém lê ele, porque o cara fala difícil, que o nome dele é Lacan. E ele vai falar que a vergonha, para além dessa ideia do superego, ela está muito mais ligada a partir do olhar do outro. Quando o outro me enxerga, enxerga quem eu sou de verdade, aí aparece a vergonha. Ou seja, ela tá dentro do relacional simbólico. Não é sobre quando eu faço algo que o meu superego diz que não é aceitável, mas eu entendo que tem um outro me enxergando. E essa ideia do Lacan é como se o outro pudesse me ver nu. É como se quando eu faço algo, o outro sabe as minhas intenções, ele sabe exatamente quem eu tô nu diante dele, não tem como me esconder, tá tudo escancarado. Então, a vergonha ela tá nesse lugar de que tem alguém me julgando, tem alguém me olhando e me enxergando de fato. Então, essa é a ideia da vergonha. E aí, claro, a gente sente vontade de sumir, né? A gente tem vontade de se esconder, porque
A vergonha, ela é essa emoção que ela fala, eu tô fazendo algo errado, então eu não posso aparecer aqui em público, eu tenho que desaparecer, aquela pessoa tá me vendo, vendo a minha nudez, vendo quem eu sou de verdade. Então, assim, dentro de uma ideia relacional, eu tenho um olhar crítico sobre quem a gente é. Então essa é a ideia aí, primeira ideia que a gente vai trabalhar a respeito da vergonha. Depois a gente tem o Jung, que é um autor que eu sempre comento aqui nos episódios, porque eu gosto muito da maneira que ele enxerga a realidade e tem a sua base da psicologia analítica. Para o Jung, a vergonha está ligada à nossa sombra. E aí eu já falei aqui que a sombra é mais ou menos tudo aquilo que a gente não quer mostrar para o mundo. Então, todos nós temos uma sombra. Imagina que você tem desejos que você nunca quer que apareça, você tem vontades ou comportamentos que você faz em segredo dentro do seu quarto quando está tudo fechado, e você não. Você, assim, sob hipótese nenhuma, você quer que alguém veja essa sua sombra, você quer esconder. Se você pudesse empurrar a sua sombra para dentro de uma gaveta e trancar com 15 chaves, você faria isso. E a vergonha vai aparecer justamente quando a gente percebe que a nossa sombra apareceu em público e alguém percebeu que a nossa sombra estava ali, que tem algo que a gente queria esconder e ela veio a público. A gente não quer só esconder dos outros, inclusive, a sombra. A gente quer esconder muitas vezes de nós mesmos. E aí a gente sente vergonha quando essa sombra vem a público. Por quê? Porque uma vez que essa sombra aparece, ela ameaça a nossa identidade. É como se ela fosse uma ameaça a quem a gente está se mostrando para o mundo, a quem a gente é. Então é uma emoção que ela está muito associada a algo que a gente quer esconder e a gente fica ali, né, vermelho, né? A gente vai falar mais para frente, mas a vergonha chega a causar dor, ou seja, quando na ideia do Jung, quando a sombra aparece e ela não está integrada com aquilo que é o meu eu, o meu self, então eu sinto vergonha. Olha só que interessante. A gente vai caminhar também para um lugar do humanismo, que eu acho interessante trazer aqui, que, do meu ponto de vista, ela se aproxima um pouco dessa ideia do Jung, porque o Rogers ele fala o seguinte, que a gente tem um eu real e um eu ideal. O eu real é quem eu sou de fato, e o eu ideal é quem eu gostaria de ser. E quando a gente tem uma incongruência, ou seja, tem uma distância muito longe entre o eu real e o eu ideal, a vergonha pode aparecer nesse momento, porque se a gente quer mostrar para o mundo um eu ideal, mas o eu real aparece ali na hora, ou seja, vem à tona aquilo que a gente é de fato e não aquilo que a gente gostaria de ser, e a gente está muito incongruente, ou seja, muito longe um do outro, então a gente sente vergonha, né? E para ele, o problema é que se aparecer o meu eu real, pode ser que eu seja rejeitado, pode ser que eu não seja aceito, pode ser que eu não seja acolhido e amado. Então eu sinto vergonha. A partir dessa incongruência, eu sinto vergonha. Toda vez que o meu eu real, aquilo que está muito longe do meu eu ideal, aparece, eu falo: aqui eu não vou ser amado. Então, vergonha. Deixa eu me esconder, deixa eu desaparecer aqui. Beleza? Vamos lá. Eu sempre cito o Viktor Frankl porque, primeiro, que eu acho ele incrível, né? Embora ele não tenha falado de fato a respeito da vergonha, a logoterapia ela vai trazer aí algumas ideias, né? E aí, como a ideia da logoterapia ela tá toda conectada a essa ideia de encontrar um sentido para nossa vida, um propósito. Então, uma vez que a gente atua, age longe desse propósito ou desse sentido, então o que a gente sente? Vergonha. E cada vez que eu me comporto de uma maneira que está antagônico ao propósito da minha vida, daí eu sinto vergonha. Essa é a ideia da logoterapia, mais ou menos por aí que o Viktor Frankl trabalha. Porque a gente entende como uma falha. É como se a gente tivesse falhado. A gente coloca esse peso. Olha só, eu tenho um caminho aqui e eu falhei. E aí logo eu sinto vergonha. Para a psicologia social, a vergonha ela já vem como um mecanismo de sobrevivência. Então ela tem um aspecto interessante aí. É como se ela fosse um regulador social. Ela fala assim, ó,
Para a gente ser aceito na sociedade, a gente tem normas. Lembra lá do Freud? A gente tem normas, a gente tem algumas coisas que a gente segue. Então, é importante que você se comporte de uma maneira para você ser aceito. Então, ela tem lá o seu benefício. A vergonha é enquanto uma emoção até reguladora. Ela fala assim: não se comporta assim nesse lugar, porque as pessoas vão ficar meio assim para você, vão ter um olhar do outro que talvez possa te falar, não é por aí. E aí você vai sentir a vergonha. Então a vergonha vem assim, como essa mensagem que diz, ó, se comporta desse jeito aqui. Ou seja, tem um aspecto interessante e positivo. Porque caso a gente fique se comportando de uma maneira que não é aceitável para as pessoas, a gente vai ser excluído desse grupo. Então essa é a ideia da psicologia social. E aqui uma coisa que é incrível do ponto de vista da ciência é que a neurociência vai mostrar, a partir de estudos de neuroimagem, que quando a gente sente a emoção vergonha, a gente ativa áreas do nosso cérebro que estão relacionadas à dor física. Estou falando aí da ínsula e do córtex cingulado anterior. Ou seja, toda vez que eu sinto vergonha, ativa no meu cérebro, no seu cérebro, áreas que estão relacionadas à dor física. E é por isso que muita gente, talvez você, quando sente uma vergonha extrema, você sente no corpo. Vai para além do psicológico, você sente dor. Você fica. Isso dói. Você fala, meu Deus, que dor é essa? Por que eu tô sentindo vergonha? E aí faz todo sentido do mundo a gente não querer explorar a vergonha como emoção. Por quê? Toda vez que eu sinto essa vergonha, eu quero me esconder, eu quero fugir, me sinto nu, tem alguém me julgando. E por último, eu sinto dor física. Então, tá explicado por que essa pessoa falou pro Austin Butler que a vergonha é uma emoção pouco explorada. Porque é muito difícil a gente parar e falar assim, peraí, deixa eu sentir vergonha. Gente, eu vou passar uma vergonha aqui em público aqui para essas 200 pessoas. E vai dar tudo bem. Cara, é complicado a gente se colocar nessa situação, porque, de fato, uma vez que a gente sente essa emoção, o nosso comportamento é querer se esconder, é querer fugir, é querer, sabe, é aliviar essa dor o mais rápido possível. É, por mais que existam pessoas que tenham prazer na dor, nesse caso aqui da vergonha, é difícil a gente encontrar um prazer na vergonha. A gente quer aliviar o mais rápido possível. Inclusive, quando a gente lembra, isso já aconteceu comigo, de passar vergonhas, e passei vergonhas homéricas na minha vida. E depois de muito tempo, alguém tá contando a história daquilo que eu passei, muita vergonha, e eu senti de novo aquela dor física, senti mesmo assim, caramba, meu, não dá pra ficar quieto. Isso resume bem aí a ideia da vergonha. E eu deixei por último aqui a Brené Brown e também a psicologia positiva. E foi de propósito, porque se você já ouviu a Brené Brown, ela vai falar muito dessa emoção, ela vai falar de vulnerabilidade, e ela faz estudos incríveis a respeito da temática. E a maneira que ela conduz a ideia da vergonha, para mim, faz todo sentido e explica, acho que faz um bem bolado aí de tudo que eu falei até agora. A vergonha, para ela, é uma emoção que nos diz que nós somos errados. Então ela vai fazer uma diferença muito grande entre culpa e vergonha. Culpa é quando eu me comporto de maneira que eu acredito ser errada, ou seja, é algo que eu faço que é errado. E vergonha é eu sou errado, tem a ver com a minha identidade. Ou seja, se eu sou errado, eu não sou digno de amor, de pertencimento, eu sou rejeitado, eu sou excluído do grupo. Então a vergonha é essa emoção que ela nos coloca num estado de consciência onde a gente olha para quem a gente é, para nossa estrutura do eu, e a gente fala, eu sou totalmente errado, eu tô quebrado, eu não pertenço a isso aqui. Então, uma pessoa que está sentindo vergonha, ela se sente diferente de todas as pessoas, ela não está certa, ela não está íntegra. Então, por isso que eu falo que é um resumo de tudo isso. E a Brené Brown, ela fala
que o solo fértil da vergonha é o sigilo, o silêncio e o julgamento. Para ela, uma vez que a gente mantém nossa sombra, nossa ideia de que a gente é errado, né? Tudo isso que eu falei anteriormente, no lugar de silêncio, sigilo e julgamento, a vergonha cresce exponencialmente. É como se o solo ali fosse super fértil a partir dessas três coisas. Por quê? Silêncio é porque a gente não vai falar daquilo que a gente não quer mostrar para ninguém. Se a gente pegar a ideia do Jung, que a gente tem uma sombra e nem a gente quer ver essa sombra, né? Ou do Rogers, que a gente tem um eu real que está muito longe do eu ideal e a gente não fala a respeito daquilo que nos envergonha, isso faz com que a vergonha cresça. No sigilo é porque a gente quer manter escondido, como eu disse, é a gaveta com 15 fechaduras, a gente não quer que alguém toque ali naquele lugar. E no julgamento é nessa ideia do outro nos julgar e falar, olha, o que você está fazendo aí não é legal, não é aceitável, então eu vou te reprovar. Ou seja, toda vez que a gente sente vergonha e aí a gente fica em silêncio, fica no sigilo, e a gente tem medo do julgamento alheio, em vez dessa vergonha diminuir e perder força, não. Ela cresce demais. E aí você acaba ficando ainda mais intolerante a sentir essa emoção que é natural do ser humano. E aí eu fiz uma pesquisa no meu Instagram e eu fiz uma pergunta assim: você sente muita vergonha? E, claro, as pessoas, meus seguidores que responderam, né? É uma taxa muito pequena aí da humanidade. Mas a maioria disse sim, disse que sente muita vergonha, e isso foram 54% das respostas e 46% disse que não. Tá, diferença pequena, mas ainda é uma diferença. E depois eu perguntei, tá, mas o que te faz sentir vergonha? Então veja bem, a partir de tudo que eu te falei agora, o que é que as pessoas que me responderam, como que elas se sentem que elas são erradas? Em que momento elas fazem algo, elas se comportam de alguma maneira que elas se sentem como erradas? E aí veja bem o que algumas pessoas me disseram. E algumas coisas são bem fortes, hein? Primeira pessoa falou aqui, ó. Eu sinto vergonha quando eu não me amo o suficiente e sei que eu sou merecedor. A pessoa sente vergonha quando ela não se ama, ela sente que ela é errada. Tá entendendo a ideia do eu ideal e do eu real, como que funciona, como é que cabe? Aí ela sente vergonha, dói no corpo dela. E ela sabe que ela é merecedora. Tá vendo? Outra pessoa me disse, quando eu sou o centro das atenções, inclusive mais de uma pessoa falou isso. Ou seja, todos os olhares possíveis de julgamento estão sobre você. E vai que aparece a sombra. Vai que você falha no filtro. E aí você mostra algo que você não gostaria. Outra coisa. E essa aqui eu achei incrível, porque algumas pessoas me responderam. Abre parênteses, eu moro em um país que fala em espanhol e muita gente que eu conheço também mora em países que não têm o idioma natal, o português. E aí, olha só, a vergonha é falar o idioma do país que eu vivo, falar outro idioma e ser eu mesmo, falar errado o idioma do país que eu vivo. Várias respostas estavam conectadas com essa ideia. Ou seja, e aqui eu posso falar também, eu já senti essa vergonha de, uma vez que a gente tem que falar, conversar, ter uma conversa longa com um idioma que não é o nosso natal e a gente tá estudando ainda, a gente sente que a gente é errado. Porque eu tô sendo julgado. E, pô, eu sempre falo, é uma brincadeira que eu faço, mas às vezes eu tô numa conversa assim um pouco mais profunda com algum amigo, e eu tô falando em espanhol, ou em inglês, italiano, pior ainda. Mas falo. E aí eu falo, olha, eu te juro que eu consigo ser mais inteligente com isso. Por quê? Porque no fundo eu tô com vergonha. E eu quero falar pra pessoa, eu não sou errado, tá vendo? Eu consigo falar coisas mais profundas que isso, mas no meu idioma, não no seu. Então, assim, essa é uma vergonha muito interessante. Outra, falar em público. Aparece em várias maneiras aqui. Falar em público, falar com estranhos, falar para grupo de pessoas, várias aqui. Falar no meio de pessoas estranhas, ou seja, tem que se expor, tem que se colocar ali. E imagina, é como ficar nu na frente de todo mundo.
Porque as pessoas podem te ver, lembra? Essa ideia do julgamento, do olhar do outro. Lembra que o Lacan fala é um simbólico relacional. A gente sente vergonha quando a gente vê que o outro tá vendo a gente de verdade. Outra pessoa escreveu aqui, ó. Vergonha quando falho comigo mesmo. Essa aqui, assim, by the book. Tá aqui, ó. Os livros aqui, a psicologia mostrando que é exatamente isso. Uma vez que eu tenho a sensação que eu falhei, eu sou errado. Então eu sinto vergonha. Pessoas me olhando e centro das atenções, mais uma vez. E aqui agora, para mim, fica um pouco mais profundo do meu jeito de ser. Ou seja, a pessoa se sente errada. Ela tem vergonha porque o jeito que ela é, o eu real dela se sente errada. O jeito de ser dela traz vergonha. Uma outra diz: tenho vergonha do meu corpo. Olha que duro isso, olha que como é forte. Nosso corpo que nos faz estar aqui, nos faz vivo, nosso receptáculo, aquilo que nos faz respirar, andar, experimentar a vida, a gente tem vergonha do corpo. E por último, a pessoa me disse que sente tanta vergonha que tem vergonha, inclusive, de falar coisas até pro psicólogo. Ou seja, a pessoa que tá ali para ver a sombra, para ver o problema, para ver tudo aquilo que tá realmente no eu ideal e real, a pessoa tem vergonha de falar, inclusive, pro psicólogo. Bom, então, até aqui eu mostrei um pouco de como a vergonha funciona, do aspecto psicológico. Se você me acompanha aqui e conhece um pouco da minha formação acadêmica, eu também, além de psicólogo, eu sou teólogo formado e estudei teologia durante 4 anos e atuei como teólogo durante quase 10 anos da minha vida, trabalhando ali com pessoas no aspecto da igreja. Eu tenho formação em teologia cristã reformada e aí eu fiquei pensando, tá, eu já ouvi falar muito da vergonha, né? Quando eu estudava a Bíblia, eu ouvia bastante a respeito da vergonha. A vergonha é um tema que aparece na Bíblia. E aí eu quis colocar aqui essa ideia, porque, independente da fé que você tenha, é interessante ver como a gente tem, inclusive, teorias e escritos simbólicos, né, e teológicos ou espirituais que tratam também a respeito de temas das emoções. E de cara eu quero te dizer que quando a gente vai para a narrativa bíblica, a vergonha é a primeira emoção nomeada de fato no livro dos Gênesis. Então se você começar a ler o livro dos Gênesis, a primeira vez que você vai ler uma emoção declaradamente escrita ali, você vai ler a palavra vergonha. E isso aparece em Gênesis 2:25. E olha só o que aparece. Contexto. Tá lá Deus criando todas as coisas. Isso é a narrativa do Gênesis. Então imagina que tem um Deus que está criando o nosso planeta, criando tudo. Aí ele vai, cria o homem, tá? Cria a mulher. E aí os dois, agora criados dentro desse plano, dessa terra, né? Essas duas pessoas agora vão viver ali naquele jardim. E olha só o que a Bíblia fala: que Adão e Eva ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e eles não se envergonhavam. Isso está lá em Gênesis 2:25. Veja que interessante. Toda vez que a Bíblia tá, se traz alguma coisa, alguma informação, é porque o autor quis dizer isso. Então, imagina que quem escreveu o texto, ele teve uma intenção. E eu achei super curioso a vergonha, nesse sentido, ser a primeira vez que uma emoção é explicitamente trabalhada nas escrituras. E olha que interessante, eles estavam nus e eles não sentiam vergonha. Isso para mim diz muito, porque se toda a ideia do Lacan, de todos esses autores é que ninguém nos veja na nossa verdade, na nossa nudez simbólica, então tem muita coisa acontecendo aqui, né? Eles não tinham vergonha de estar nu. Bom, o que acontece é que a história bíblica fala que Deus então agora ordena esse casal a viverem ali e fazerem algumas coisas.
Bom, então a história continua, e aí a gente tem a narrativa do que acontece com a chamada queda, com o chamado o pecado original. Você já deve ter ouvido falar dessa história. Eu quero ler aqui para você o que acontece nessa narrativa depois deles estarem nus e não sentirem vergonha. Veja bem. Isso a gente já vai pular um pouquinho, a gente está em Gênesis 3, de 6 a 10, diz assim: Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável, pausa, preciso fazer o contexto. Deus fala o seguinte, ó. Vou colocar vocês aqui nesse jardim. Vocês podem comer tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês não podem comer só dessa árvore, do resto vocês podem fazer tudo. Tá? Porque um dia que vocês fizerem isso, vocês vão morrer. É basicamente essa a ordem de Deus. Come, faz tudo, cuida aí dos bichos, dá nome para eles, come de todos os frutos que vocês quiserem, mas dessa árvore específica não. Então, quando a mulher viu que a árvore, essa tal árvore que não podia comer, parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para delas se obterem discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, bonito e poético isso, né? Esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu, por isso me escondi. Olha que incrível essa história. Chega a ser assim. Parece que casa com a ideia da psicologia. Por isso que eu quis trazer aqui para você, para a gente refletir junto o quanto que essa emoção ela tá. O tanto que a gente tem dificuldade de tolerar sentir essa emoção e o porquê que ela é tão pouco explorada, como disse o Austin Butler. A ideia de que eles não sentiam vergonha estando nus. E uma vez que eles desobedecem, uma vez que eles têm um comportamento que passa desse filtro, ou seja, tinha um filtro ali, tinha, o superego falou, não faz isso. Mas aí ela falou, mas eu quero muito. O casal vai lá e fala, não, vamos comer. Uma vez que esse eu real faz o que o eu ideal não gostaria, eles comem, eles caem, eles pecam, eles têm essa queda, essa é a ideia teológica de comer esse fruto. Eles percebem, olha só, os olhos deles se abriram e eles viram que eles estavam nus e a partir daí eles se cobrem. Isso eu fico pensando, se antes eles estavam nus, não sentiam vergonha nenhuma, agora na presença um do outro eles não podem se ver nus. E mais, eles se escondem de Deus, ao ponto de Deus estar ali todo dia. Como é que se esconde de Deus? O Deus que vê todas as coisas. Eles tentam se esconder do próprio Deus no meio das árvores. E Deus fala, onde você tá, meu amigo? E ele fala, eu fiquei com medo porque eu tava nu, por isso me escondi. Eu fiquei com medo porque agora você vai ver quem eu sou de verdade. Agora você vai ver a minha sombra, você vai ver o meu real. Agora você vai ver que eu falhei, você vai ver que eu sou errado. Isso é profundo e bonito. Bom, então veja bem como que isso é profundo. A vergonha, ela aparece aqui na narrativa bíblica como uma emoção anterior até ao medo. Ele falou, eu senti medo. Por que ele sentiu medo? Porque ele estava com medo de ser julgado. Já agora eu errei, eu desobedeci. Mas eles sentiram vergonha muito antes, porque antes a palavra que aparece é vergonha. Então a vergonha, nessa ideia simbólica, é um sinal de ruptura. É um sinal de distanciamento entre Deus e o homem. A partir de agora, o homem se sente errado. A criação, a criatura perfeita, que era agradável aos olhos de Deus, porque é assim que a Bíblia fala, olha, minha imagem e semelhança, alguém que é igual a mim. Agora essa criatura se sente errada.
Por isso que tem uma ruptura, tem um distanciamento e tem um peso social. Agora essa pessoa está humilhada, agora essa pessoa perdeu a honra, perdeu a dignidade de ser amada. Uma vez que o Senhor Deus vem aí, ela se esconde no meio das árvores. Então, eu trouxe essa ideia teológica para você ver o tanto que ela se conecta mesmo com a ideia psicológica, né? Sigilo, silêncio e julgamento é onde cresce a vergonha. E o que é que o homem e a mulher faz? Se esconde. Não quer nem falar sobre isso, né? Porque Deus tem que perguntar onde é que você está, porque eles estão com medo do quê? Do julgamento. É esse o lugar que eu acho que faz um link muito profundo com a ideia do porquê a vergonha é essa emoção pouco explorada e do porquê também a vergonha em excesso pode ser um problema para nós. Se a gente começar a estudar profundamente a vergonha, a gente vai achar a vergonha como uma emoção parte de uma raiz de vários problemas. Por exemplo, se a gente pensar na vergonha, a gente vai encontrar a vergonha no bullying. Não só naquele que sofre o bullying, porque acaba se sentindo vergonha de quem ele é, porque tem alguém fazendo bullying com ele, mas também naquele que faz, porque ele usa a vergonha como arma. Então a gente vai ver a vergonha associada a baixa autoestima, a, claro, isolamento, que eu estou falando aqui o tempo todo de sigilo, silêncio, isolamento, solidão, obviamente. Então a gente tem números aí absurdos de pessoas que não estão se relacionando por vergonha, porque acham que eu sou errado. Lembra alguém que me escreveu? Eu tenho vergonha de quem eu sou, do meu jeito de ser. Então, como é que eu vou ter relacionamentos? A gente vai achar isso em violências e de várias violências que a gente comete usando como arma, mas também sofre, e aí a gente sente vergonha. Bom, se eu estou sofrendo violência porque eu sou assim, então logo eu sou errado. A gente vai ver isso em dependência química, porque uma vez que eu sinto tanta vergonha assim, eu preciso fazer isso passar. Logo, se eu uso algum tipo de droga, algum entorpecente, eu relaxo um pouco essa ideia da vergonha. Sabe uma coisa que me faz sentir vergonha? É, por exemplo, pedir para você um like, pedir para você curtir esse episódio aqui no meu YouTube e deixar um comentário. Isso me faz ficar com um pouco de vergonha, para ser honesto, porque eu quero te ajudar, eu quero continuar aqui o raciocínio, mas eu preciso também pensar que o algoritmo, para entregar esse conteúdo para mais pessoas, ele precisa que você engaje e faça esse movimento de dar um curtir, de comentar, de ativar o sininho das notificações, de avaliar o podcast. Então eu peço encarecidamente que você faça isso, sentindo muita vergonha, mas sabendo que eu não sou tão errado assim, eu só estou jogando o jogo do sistema e já me perdoo por isso, eu peço que você me ajude, beleza? Mas vamos continuar. A gente tem a vergonha em transtornos alimentares, e aqui a gente poderia falar de inúmeros transtornos, porque para ser aceito, para ser amado, para ser acolhido e não ser julgado, então eu tenho que obedecer um padrão estético aceitável. Para não sentir vergonha, eu acabo desenvolvendo um transtorno alimentar. A gente tem a vergonha associada à depressão e ansiedade, e aí, como é algo que eu sempre falo aqui dessas duas demandas, que são é o que mais temos hoje em dia em termos de doenças mentais aí ao redor do mundo. A vergonha vai corroendo a gente, essa ideia de que eu sou errado, isso vai trazer um peso profundo de tristeza e, claro, uma preocupação excessiva de fazer qualquer coisa, porque se eu sou errado, é óbvio que tudo que eu vou fazer também está errado. Então a vergonha está nessa raiz aí. E a gente tem ainda nos extremos discriminação e exclusão, como xenofobia, racismo, homofobia e todas essas situações que consideram que um outro grupo não deveria existir. Então, uma vez que eles são errados, então a gente comete violência. E o pior dos mundos, claro, é automutilação e suicídio, que pessoas, por se sentirem totalmente erradas, pela vergonha estar em excesso, elas acabam chegando a essas vias. E aí tá o problema da vergonha. Entende como eu quis trazer esse assunto, eu acho ele crucial para nós. A gente precisa falar a respeito dessa emoção, porque ela pode gerar situações que são tristes do ponto de vista humano da história toda. Mas e aí?
Será que existe um caminho de superação? Será que sair lá fora e se fazer de bobo um pouco pode ajudar a gente a superar essa vergonha? Eu acredito que sim. Existem caminhos de superação para a gente lidar melhor com essa emoção e então a gente levar uma vida mais saudável, uma vida melhor. Como eu falei a respeito da ideia bíblica da vergonha ser a ruptura, né, um peso aí entre Deus e o homem, eu acredito que também vale a pena eu trabalhar um pouco com você como que a narrativa da história bíblica vai trabalhar a reconciliação desse homem com esse Deus. Porque a vergonha vai ser de fato uma emoção que, ao invés agora de separar, a partir dela a gente vai ter então uma reconexão. A gente vai ter o que era vergonha vai se tornar dignidade na história bíblica. Por quê? Porque a gente tem esse primeiro homem, que é Adão e Eva ali, e a gente também tem esse homem perfeito que vai vir. Por isso que se chama cristianismo, porque vai vir alguém chamado Jesus, o Cristo, o enviado, o Messias, esse homem perfeito, que vai redimir então essa ideia de falar, olha, eu não sinto mais vergonha, eu tô nu e eu não sinto mais vergonha. E como que ele vai fazer isso? Bom, a gente tem um texto na Bíblia que vai falar o seguinte, esse texto está em Hebreus 12, 2, que Jesus, pela alegria, olha outra emoção aparecendo, que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. O que esse texto quer dizer? Vamos lá. Primeiro, se esse homem primeiro errou, esse homem agora, que é Jesus o Cristo, acertou. Ele cumpriu tudo, ele não comeu dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Então tudo aquilo que era para ele fazer, ele fez. Mas aquilo que era para ele não fazer, ele não fez. E aí, pela alegria que lhe foi proposta, ele vai à morte de cruz. E essa morte, por isso que o texto está falando aqui que ele despreza a vergonha, era a morte mais vergonhosa e humilhante de todas. A ideia da cruz é o símbolo máximo de humilhação pública para alguém naquele contexto em que Jesus estava. Ou seja, naquele contexto, uma pessoa que era mandada à cruz, ela estava morrendo da pior maneira possível. Era assim, um condenado terrível. Cidadãos romanos não poderiam morrer na cruz ali, para você ter uma ideia. Isso estava só para pessoas, para escravos, para pessoas que estavam assim apartadas da sociedade, porque era humilhante. E aí você tem a morte de Jesus na cruz, nu, sangrando, uma morte lenta, exposta publicamente. Ele carrega a cruz pelo meio da cidade, é a vergonha máxima. Mas é a partir daí, então, morrendo a morte que aquele primeiro homem então deveria morrer, ou que toda a humanidade, já que a queda está sobre todo o homem, porque essa é a ideia, uma vez que aquele homem pecou, então todo mundo pecou. Agora a vergonha está sobre todo mundo. Então agora esse homem, esse novo homem que é Jesus, ele vai suportar a vergonha, ele morre na cruz e ressuscita. Né? Que é a história bíblica aí desse Deus que se torna homem e ressuscita. Então, aquilo que era vergonha, então agora se torna dignidade. Ou seja, eu sofri a maior vergonha do mundo, imagina Jesus falando, para que você não precisasse sentir mais vergonha. Então, a partir de agora, aquilo que tinha uma ruptura não precisa mais ter. A gente pode voltar a ser unido. Então, Deus agora pode ver você da maneira que você é. E veja bem que interessante. Quando a gente olha a história do Jesus antes de morrer, o que é que ele faz com as pessoas que estão sentindo vergonhas, que estão sendo humilhadas publicamente? Ele trata essas pessoas com empatia e restaura a dignidade dessas pessoas. Ele faz milagres. Então você tem uma mulher que tem um fluxo de sangue e aí por conta disso nenhum homem pode tocá-la. Há 12 anos ele vai e cura essa mulher. Agora essa mulher que sentia vergonha por se ser errada, agora não é mais errada. Ele tem Zaqueu na árvore, que era o coletor de impostos e as pessoas não queriam estar nem junto com ele. Ele vai e perdoa esse cara e vai para casa desse cara.
junto com esse cara. Ele devolve dignidade para aquele que se sentir errado. Ele tem a mulher adúltera, a mulher que foi pega ali e sendo condenada publicamente. Ele vai falar assim: olha, quem que nunca sentiu vergonha? Quem que aqui nunca fez algo errado? Atira a primeira pedra. Ele restaura a dignidade de inúmeros, de leprosos, de cegos, e ele vai restaurando a dignidade. Ou seja, ele vai pegando tudo que é vergonha e transformando em dignidade. E ele usa a empatia. E por que eu tô agora fazendo uma coisa? Vamos voltar agora para psicologia. Você sabe qual é a proposta da Brené Brown para superar a vergonha? A empatia. Porque uma vez que você tira do sigilo, do silêncio, não tem medo do julgamento, aquilo que você não quer ver, aquilo que te faz sentir errado, a sua vergonha, uma vez que você tem alguém que é empático a quem você é, aí você tem um caminho de superação para sua vergonha. Cara, isso é maravilhoso. Ou seja, para Brené Brown, o antídoto da vergonha é a empatia. Porque se nós somos uma sociedade mais empática, então, mesmo que a pessoa estiver fazendo algo que é vergonhoso, né, e às vezes nem é tudo isso, tá? Mas que ela tá fora daquilo que ela considera ser legal, falar em público, uma vez que a gente tem pessoas empáticas com a gente, quando a gente tá falando em público, é um antídoto para vergonha. Uma escuta qualificada de um terapeuta, por exemplo, para a pessoa que sente vergonha até de falar para o terapeuta mostra empatia. Minha profissão é mostrar empatia por você para te curar, para curar da sua vergonha. Esse é o antídoto, porque eu vou ter. Veja bem, se você tem silêncio, quando você tem empatia, alguém tem empatia por você, você pode falar, você pode se comunicar. O sigilo é a ideia de esconder. Mas com alguém que tem empatia por você, você abre essa gaveta e deixa essa pessoa ver esse seu eu real, essa sua sombra. E uma pessoa que tem empatia, ela não tá lá para te julgar. Por isso que não tem como a vergonha crescer e aí então você não precisa chegar a esses lugares terríveis que o excesso de vergonha pode trazer de sofrimento e muitas vezes sofrimento extremo. Então, essa ideia da empatia cortar o ciclo da vergonha é incrível. E aí a gente depende, claro, do outro. Nós temos aceitação, conexão, escuta, tudo que vai ser antagônico à ideia de sigilo, silêncio e julgamento. Mas vamos lá. Porque isso também depende de outras pessoas. Então, será que tem algum caminho que a gente possa fazer para além de esperar que alguém seja empático com a gente? Porque aqui eu espero que fique subentendido que se a gente quer superar a vergonha que a gente sente, a gente precisa ser empático com o outro. Certo? Então, se a gente espera que alguém seja empático com a gente, é muito importante que você seja empático com o outro. Mas aí eu pensei algumas coisas que poderiam ajudar a gente aqui a relaxar melhor, a experimentar um pouco, relaxar. A se fazer de bobo um pouco para superar essa vergonha excessiva. Primeira coisa que eu anotei é tomar consciência que todo mundo sente vergonha. E uma vez que a gente entende que todo mundo sente vergonha, pelo menos eu fico mais tranquilo. Peraí, tô sentindo vergonha aqui agora, né, diante dessa situação, mas qualquer um sentiria. E tá tudo bem. Essa ideia de generalizar o lance do o Adão e a Eva vai lá e peca, e aí, né, tá toda a carne, todos os seres humanos agora sentem isso daí. Então, assim, uma vez que a gente entende que tá todo mundo na mesma, no meu ponto de vista, e a partir daquilo que também a psicologia apresenta, diminui, dá uma relaxada aí nessa pressão social de você não poder sentir vergonha, né? Calma, tá tudo bem sentir vergonha, faz parte da nossa humanidade, tá? Essa universalidade normatiza um pouco o sentir, o que nos deixa mais aptos a tolerar a vergonha. E aqui eu sei que é desconfortável sentir, dói no corpo, mas a gente pelo menos precisa estar disposto a tolerar, sentir a vergonha se a gente quiser vencê-la. Então, assim, eu sei que tem coisas, falar em público pode ser que você sinta muita vergonha, mas é o que a vida é, a gente precisa falar em público em muitas ocasiões, então
pelo menos estar aberto a tolerar essa emoção vai te ajudar demais. Ó, e aí a gente vai para aquele conselho daquele amigo do Austin Butler lá. Eu acredito que se a gente se colocar em situações pequenas, onde a gente faz coisas que quebra o filtro, que a gente tá mais perto do eu real do que o eu ideal, em ambiente seguro, e a gente passar um pouquinho de vergonha, eu acho que é interessante. E aqui eu vou falar como alguém que já fez coisas inacreditáveis. Bom, eu tô aqui falando pra você, talvez você não me conheça, mas eu já subi num palco pra divertir 300 adolescentes vestido de Branca de Neve. E tem o vídeo disso provado. Ah, é vergonha? É. Mas eu fui lá e senti. E tá tudo bem, foi engraçado. Sabe, talvez a gente tenha que fazer pequenas coisas que a gente realmente sinta vergonha. Porque, né, uma vez que todo mundo sente vergonha, a gente pode tolerar essa emoção, por que não experimentá-la um pouco? Aí eu gostei demais, é por isso que eu tô fazendo esse episódio, porque eu acho que a gente deveria experimentar um pouco passar vergonha. Quem sabe não é assim que a gente alcance coisas que a gente sequer imagina. No meu caso, funcionou em várias vezes, né, de passar vergonha. Às vezes tem que falar com alguém, falar, meu, tô morrendo de vergonha aquela pessoa, mas foi a partir do falar e passar essa vergonha e suar na frente da pessoa que eu tive uma grande oportunidade na vida. Então, essa exposição gradual, pequenas situações que você pode sentir vergonha, vai lá, experimenta, mas pequenas doses, hein? Não é pra chegar lá e se vestir de Branca de Neve na frente da galera. Mas acho que vai valer a pena você pensar a respeito disso e se propor a fazer isso. Uma outra coisa que eu acho que é bem interessante é você reconhecer a sua unicidade. Veja bem, como eu falei bastante da teologia aqui, a partir de tudo que eu estudei na teologia, eu tenho uma convicção muito forte de que tudo é único. Nenhuma folha é igual a outra. Não existe nada que seja igual. Tudo é diferente, tudo é único. Ou seja, quando eu penso no eu real, na minha sombra, isso faz parte de quem eu sou. E isso me faz certo. Eu não sou errado, eu sou eu. E uma vez que a gente entende quem a gente é de verdade, essa de sermos únicos, cara, isso é para trazer leveza e liberdade. Porque falar em público, né? Quando eu falo meu idioma errado com nativos, né? E eu falo um espanhol, olá, que tal? Eles estão super interessados em quem eu sou, isso sou eu, é o meu jeito. Então, entender que nós somos únicos traz leveza, diminui essa ideia da vergonha. E também a gente precisa entender, né, até que ponto essa é uma vergonha saudável, lembra? Uma vergonha tóxica, porque é, o que é isso, né? A vergonha tóxica esse excesso, é quando a gente realmente está fazendo coisas que não são legais. Inclusive, a gente precisa desse regulador social. Lembra? Existem coisas que não são aceitáveis. Existem valores morais e éticos na sociedade que não são aceitáveis de fato. E isso, uma vez que se a gente tem inclinações a se comportar dessa maneira, essa é a vergonha tóxica de a gente falar, peraí, isso aqui não dá pra fazer, essa vergonha que eu não quero sentir. Agora aquela ali é saudável, aquela vergonha ali tá tudo bem. Porque a gente tem a oportunidade de mudar. E é delicado isso. A gente precisa entender, né, como a psicologia social fala, até que ponto o que a gente está desejando fazer de fato vale a pena fazer. Será que é algo aceitável ou é algo que, assim, se eu fizer, isso é terrível? Por isso que a gente tem que entender o que é essa vergonha que a gente está sentindo. Às vezes é uma vergonha, falei em público, ou é uma vergonha de ferir alguém. Essa vergonha de ferir alguém, essa é algo pesado. Então a gente tem a oportunidade de mudar nosso comportamento, buscar uma ajuda terapêutica e falar, cara, eu tenho vontade de agredir a pessoa, então eu preciso de ajuda. Entende? A gente precisa entender bem o que de fato a gente está sentindo. E também, claro, um grande caminho aqui de cura aí e superação da vergonha é a autocompaixão. Se todo mundo sente e todo mundo passa por isso, e todo mundo é único, e todo mundo pode passar vergonha, uma vez que você passa uma vergonha, se foi algo que você vacilou ali pô, foi um vacilo, cara, se perdoa. Se perdoa, lembra? Se a gente faz algo errado, é culpa. Então a gente tem que ter autocompaixão. Mas esse sentimento de que a gente é errado
a gente precisa olhar pra gente com amor. Então o caminho da autocompaixão ele vai superar a vergonha, de falar, cara, tá tudo bem, você não é errado, você se comportou de uma maneira que talvez não fosse legal. E você tem espaço para mudar isso. E por último, eu acho que a gente buscar, dentro daquilo que a gente entende ser até espiritual, uma reconexão consigo mesmo, uma reconexão com os outros, com a humanidade, uma reconexão com Deus, com o universo, com o que quer que seja que você crê, porque viver nessa ruptura vai fazer com que a gente se esconda, a gente tem que buscar essa reconexão. É igual a gente ficar sem sinal no celular e ficar desesperado para ter sinal, para reconectar. A gente precisa ter desejo de reconectar. Então são esses os caminhos que eu acredito que podem ajudar você a superar a vergonha. Eu não sei o grau que você sente vergonha, eu não sei em que situação que você está. O que eu sei é que todos sentimos e existem caminhos para superar e eu espero que você não faça, não esteja num caminho onde a vergonha vai crescer exponencialmente. Então compartilhe. Existem pessoas que são empáticas, terapeutas, psicólogos, profissionais da saúde podem te ajudar e eu espero que seja útil e você viva melhor. Eu agradeço sua companhia até aqui. Mais uma vez eu peço para você engajar com esse podcast e tudo que você pode fazer para me ajudar é curtir o vídeo, é compartilhar, é se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais. Eu sou o Fábio Polotto, estou em TikTok, Instagram, estou no YouTube, estou no Spotify. Avaliar e classificar o meu podcast, isso vai ajudar demais. Então eu espero que você faça isso. Temos outros episódios aqui muito interessantes. E eu de verdade espero que você viva melhor. Muito obrigado pela sua companhia até aqui e até a próxima.